O tema da semana é prisões cautelares, mas antes de tratarmos desse tema, vamos abordar de forma sucinta sobre a adoção de medidas cautelares no curso da persecução penal. E elas se justificam em razão dos efeitos deletérios que o decurso do tempo exerce sobre todas as coisas, inclusive sobre atos da fase investigatória e da fase judicial da persecução penal. É por isso que, diante de algumas circunstâncias, é necessária a adoção de medidas que tenham a finalidade de impedir que, ao final de um processo, tenhamos uma decisão inútil ou ineficaz em razão dos efeitos causados pelo decurso do tempo. E essas medidas dividem-se em medidas cautelares assecuratórias, medidas de natureza probatória e medidas de natureza pessoal. As medidas cautelares assecuratórias, também chamadas de medidas cautelares de natureza patrimonial, são aquelas que buscam proteger o patrimônio do indivíduo e podem recair tanto sobre bens móveis quanto sobre bens imóveis. As medidas cautelares de natureza probatória buscam evitar o perecimento da fonte probatória. Ou também elas podem proteger um meio de prova. É o caso da prova antecipada. As medidas cautelares de natureza pessoal, então, são aquelas que de alguma forma restringem a liberdade do indivíduo, podendo ser medidas diversas da prisão ou uma prisão cautelar. As prisões dividem-se em prisão civil, militar, penal e prisão cautelar. A prisão é a privação da liberdade de locomoção com o recolhimento da pessoa ao cárcere. E ela pode ocorrer por flagrante delito, ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente ou pela prática de transgressão ou crime militar. As prisões são: prisão civil é a do devedor de alimentos, prisão militar, prática de crime ou transgressão militar. Prisão penal, conforme texto constitucional, é a que resulta de sentença condenatória com trânsito em julgado. Mas muito importante, esse entendimento foi alterado pelo STF por meio do HC 126.292, que passou a considerar a prisão penal como a que resulta de acórdão condenatório proferido por tribunal de segunda instância. A prisão cautelar é a decretada antes do acórdão condenatório proferido por tribunal de segunda instância. E ela acontece para garantir a eficácia do processo, quando estivermos diante de circunstâncias previstas em lei que justifiquem a prisão do acusado. Por quê? Porque a regra é que o acusado responda ao processo em liberdade, sendo que a aplicação de uma prisão cautelar só vai acontecer de forma excepcional. A prisão em flagrante é uma medida de autodefesa da sociedade. Quando estivermos diante de um fato aparentemente criminoso, qualquer pessoa do povo pode privar a liberdade de locomoção do autor daquele fato, sem a necessidade de autorização judicial ou até mesmo da presença da autoridade policial. Prisão preventiva, ela pode acontecer tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. Na fase judicial, ela pode ser decretada de ofício pelo juiz, mas na fase investigatória não pode e precisa de um requerimento do Ministério Público ou do querelante ou de uma representação da autoridade policial. A prisão temporária, ela só acontece na fase investigatória. Por isso, ela necessita de uma representação da autoridade policial ou de um requerimento do MP. Prisão temporária, ela possui os seguintes prazos. Para crimes comuns, o prazo é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Para crimes hediondos, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias.